Você já se perguntou por que Deus permite que as pessoas morram? Essa é uma pergunta profunda que muitas vezes surge nos momentos mais difíceis da nossa vida, principalmente quando perdemos alguém que amamos muito, alguém que parecia ainda ter tanto para viver ao nosso lado. A dor da perda faz nascer perguntas que parecem não ter resposta, mas Deus nunca nos deixa sem direção. Hoje eu quero conversar com você com calma, com carinho e com base na palavra de Deus sobre esse tema tão sensível. Porque mesmo em meio à dor, existe esperança quando olhamos para aquilo que Deus revelou nas Escrituras. Uma filha perdeu seu pai ainda jovem, com apenas 49 anos, e isso abalou profundamente toda a família. Ele era um homem saudável, disciplinado e comprometido com sua fé diariamente. Nunca fumou, cuidava do corpo e mantinha hábitos que demonstravam responsabilidade com sua saúde. Além disso, fazia exercícios todos os dias e tinha uma rotina extremamente ativa. Mesmo assim, inesperadamente, o câncer apareceu e mudou completamente a história daquela família. Tudo começou de forma repentina, com uma convulsão inesperada logo após uma ligação com sua filha. A partir daquele momento, iniciou-se uma caminhada difícil, marcada por esperança, oração e também muita dor. Durante quase um ano inteiro, a família acompanhou a lenta progressão da doença. Foi um tempo de despedidas silenciosas e de confiança constante em Deus. Mesmo com o sofrimento, a fé daquele homem permaneceu firme até o último momento. Ele amava profundamente estudar a Bíblia e dedicava tempo todos os dias à palavra de Deus. Sempre que podia, falava com outras pessoas sobre Jesus e sobre a verdade do Evangelho. Ele defendia sua fé com coragem e alegria, mesmo diante das dificuldades da vida. Sua vida era marcada por propósito espiritual e dedicação constante ao reino de Deus. Por isso surgiu uma pergunta inevitável no coração da filha e de todos ao redor. Por que Deus permitiria a morte de alguém tão comprometido com Ele? Talvez você também já tenha feito essa mesma pergunta em algum momento da sua caminhada. Talvez hoje exista alguém em sua memória cuja ausência ainda causa dor no seu coração. Mas existe uma verdade muito importante que precisamos lembrar antes de tudo. Deus nunca prometeu que viveríamos para sempre nesta terra. Na verdade, a Bíblia nos ensina claramente que a morte faz parte da realidade humana. Desde o início da história da humanidade, Deus já havia alertado sobre essa consequência. Primeiro vem a morte, e depois disso vem o encontro definitivo com Deus. Isso não significa abandono, significa cumprimento daquilo que já havia sido revelado. Desde Adão e Eva, a humanidade passou a viver em um mundo marcado pela fragilidade. A morte entrou no mundo como consequência do pecado e passou a fazer parte da nossa realidade. Mesmo assim, Deus nunca deixou de cuidar de cada detalhe da nossa história. Algumas pessoas pensam que a morte prova que Deus não existe. Mas essa conclusão não é lógica quando observamos aquilo que Deus já declarou em sua palavra. Na verdade, a Bíblia sempre foi transparente sobre aquilo que enfrentamos nesta vida. Deus nunca escondeu de nós que enfrentaríamos perdas e despedidas. Ao contrário disso, Ele nos preparou espiritualmente para atravessar esses momentos difíceis. E junto com esse aviso, Deus também nos apresentou uma promessa eterna. A promessa de que a morte não teria a palavra final sobre aqueles que creem. E por que algumas pessoas partem tão cedo, enquanto outras permanecem por tantos anos? Essa é uma pergunta sincera e profundamente humana. E a resposta começa com uma verdade essencial sobre quem Deus é. Deus é onisciente, ou seja, Ele conhece tudo o que nós não conseguimos enxergar. Ele vê o futuro, entende os caminhos e conhece os resultados antes mesmo de acontecerem. Mas Deus contemplate o plano completo da eternidade. Outra verdade igualmente importante é lembrar que Deus é amor. Mesmo quando não compreendemos os acontecimentos, o amor de Deus continua presente. Mesmo quando o coração dói, Deus permanece perto dos que sofrem. Mesmo quando sentimos saudade, Ele continua cuidando de nós. A maior prova desse amor foi demonstrada através de Jesus na cruz.
Ali Deus mostrou que estava disposto a sofrer por nós para nos salvar. Isso revela o quanto somos importantes para o coração do Pai. Mas existe algo que muitas pessoas interpretam de forma errada. Sentir tristeza não significa falta de fé em Deus. Chorar não é sinal de fraqueza espiritual. Sentir saudade é uma expressão natural do amor que sentimos por alguém. Até Jesus chorou diante da morte de seu amigo Lázaro. Mesmo sabendo que iria ressuscitá-lo, ele se comoveu com a dor das pessoas. Ele não ignora nossa dor, nem despreza nossas lágrimas. Ao contrário disso, ele caminha conosco durante o sofrimento. A morte não fazia parte do plano original perfeito de Deus. Ela entrou no mundo por causa das escolhas humanas ao longo da história. Mas Deus já havia preparado uma solução antes mesmo de tudo acontecer. Essa solução é a promessa da vida eterna em Cristo Jesus. Para aqueles que creem, a morte não representa o fim da jornada. Ela representa apenas uma passagem para uma realidade maior. Uma transição para a eternidade preparada por Deus. Um dia não haverá mais dor neste mundo. Não haverá mais lágrimas sendo derramadas. Não haverá mais separações causadas pela morte. A Bíblia promete que Deus enxugará cada lágrima dos nossos olhos. Ele restaurará todas as coisas que hoje parecem quebradas. Enquanto esse dia não chega, Deus continua caminhando ao nosso lado. Ele fortalece aqueles que confiam nele em meio às dificuldades. Ele sustenta aqueles que sentem o peso da saudade. Ele consola aqueles que enfrentam o silêncio da ausência. Mesmo quando não entendemos os acontecimentos, Deus continua no controle. Nossa visão é limitada, mas o plano de Deus é perfeito. Nossa dor é momentânea diante da eternidade preparada por Ele. Por isso precisamos aprender a confiar mesmo sem compreender tudo. Precisamos lembrar que Deus nunca abandona seus filhos. Precisamos descansar na promessa da vida eterna. Precisamos olhar para frente com esperança e fé. Porque a morte não tem poder final sobre aqueles que pertencem ao Senhor. Existe um reencontro preparado para aqueles que permanecem firmes em Cristo. Existe uma eternidade onde não haverá mais despedidas. Existe uma promessa de alegria que nunca terminará. Enquanto estamos aqui, Deus continua cuidando de cada detalhe da nossa caminhada. Ele continua segurando nossa mão nos momentos difíceis. Ele continua fortalecendo nossa fé diariamente. Ele continua renovando nossa esperança no futuro eterno. Mesmo quando o coração sente dor, Deus permanece presente. Mesmo quando sentimos saudade, Deus permanece perto. Mesmo quando não entendemos, Deus continua sendo fiel. Por isso confie no Senhor, mesmo nos dias mais difíceis da sua vida. Ele continua trabalhando em silêncio para cumprir seus propósitos eternos. Eu sou do canal Estrela Guia. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.